Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu estou muito feliz de estarmos novamente juntos. Que vocês possam aproveitar bem esta aula e que vocês possam ter um dia muito abençoado. E que logo possamos estar juntos novamente na nossa turma, aquele barulho abençoado, não é? Aquelas conversas abençoadas que nós temos na sala. Conversar também faz bem, mas estudar faz bem melhor. Então, nós vamos hoje falar de um novo filo, que são os nematódios. Lembrando, gente, para vocês não confundirem, que nós já estudamos o filo dos poríferos, nós já estudamos o filo dos quinidários, dos platelmintos, e agora nós estamos estudando o quarto filo, que são os nematódios. Lembra que eu falei para nós fazermos o portfólio que nós vamos entregar depois de apresentar todos os filos. Nós estamos agora estudando os filos dos invertebrados e este é o quarto, tá certo? Então, mas antes de nós começarmos a falar sobre ele, vamos fazer a correção do nosso exercício. Então, pegue aí o seu caderno, a sua folha. O exercício da aula passada, ele foi no caderno, na folha. Então, rapidinho, pegue aí e vamos ver as perguntas. A primeira pergunta diz: quais as características dos platelmintos e cite as principais classes dos platelmintos. Então, quais são as características? Eles são vermes achatados, podem ser parasitas ou de vida livres e eles habitam em ambientes úmidos. Podem colocar só essas características. As classes são as que nós estudamos: planárias, tênia e esquitossoma. Bem, segunda questão. Como é a reprodução das planárias? Pode ser assexuada, como pode ser sexuada. A reprodução sexuada, ela tem a troca dos gametas. E a assexuada acontece por divisão. Terceira questão. Marque o hospedeiro intermediário da tênia soli 1. O hospedeiro intermediário é o porco. Quarto, como uma pessoa adquire a teníase? Pela ingestão de carnes mal cozidas ou crua, certo? Como podemos prevenir? Cozinhando bem as carnes, né? Quando você cozinha bem as carnes, então você vai evitar, assim, que você adquira a teníase. Por que eu falei as carnes, gente? Porque existem duas teníases. Tem a soli 1, que foi a que nós estudamos, e tem a teníase saginata, que ela é causada pela carne de gado. Não é só carne de porco que tem verme, a de gado também tem. Que nós não estudamos, o livro não traz, mas depois vocês vão ver isso. Na sétima. Em que condições a lava do esquistossomos penetra o nosso... Essa, gente, questão em que condições... Gente, eu acho que eu me confundi aqui. A sexta questão. Primeiro é a sexta, que eu não li. Qual o hospedeiro intermediário e o definitivo do Cistossoma mansoni? O intermediário é o caramujo e o definitivo é o homem. Sétima questão. Em que condições a lava do esquistossoma penetra o nosso corpo? Ele penetra na condição de cercária, certo? Ele vai ter dois momentos, o momento da cercária e o momento do caramujo. E a condição que ele vai penetrar a pele do homem é como cercária. Outra questão. Ai, Deus, cadê? Que medidas devem ser tomadas no combate ao esquistossomos? Quais são as medidas? Vou colocar aqui algumas. Primeira básica é o saneamento básico, que é ter o local adequado para o lançamento dos dejetos humanos. Andar calçado e evitar o contato com água contaminada. Nona questão.
assinale verdadeiro ou falso. Eu vou só colocar aqui rapidinho a sequência. Gente, a sequência é falso, falso, falso. Verdadeiro, falso e falso. O único verdadeiro é a letra D. D é verdadeiro, o restante tudo é falso. 10ª. A solitária se prende à parede do intestino do homem por meio da ventosas e ganchos. Marque aí, ventosas e ganchos. Gente, assim nós encerramos a correção do exercício e nós vamos agora começar a falar dos nematódios. Hoje a nossa aula é sobre os nematódios. Bem, o que são os nematódios? São vermes de corpo cilíndrico e alongado com as extremidades finas, daí o seu nome, né? Porque a palavra nemato significa fio e del significa a forma, né? A forma fina. Quais são as principais características dessa verminose, desse filo? Eles apresentam o sistema digestório completo, viu? Mas ainda não apresentam o sistema nervoso, assim como os outros que nós estudamos também não apresentam. Ele pode ser também de vida livre ou parasita. Essas são as principais características desse tipo de filo. Agora nós vamos estudar as classes. Eu não coloquei aqui, mas nós vamos ter duas classes, que é a classe da lombriga e do ancilostom. Bem, nós vamos falar agora sobre a classe dos nematóides, chamada lombriga. Bem, essas lombrigas, como eu coloquei nesse nosso cartaz, ela tem o corpo coberto por uma cutícula que permite que esses animais invadam os ambientes, como solos secos e o sistema digestório dos vertebrados, sem causar danos nenhum. Mas nos nematóides de vida livre, essa camada está ausente. Nessa figura, eu coloquei a figura, que é uma figura que está no nosso livro, de uma lombriga fêmea e de uma lombriga macho. A fêmea, ele vai dizer aí que ela é mais retilínea, com poro genital localizado no terço final do corpo. Já no finalzinho do corpo. Já o macho, ele é menor do que a fêmea e tem a extremidade posterior curva, contendo duas espículas utilizadas no momento da cópula, no momento que ele vai se juntar com a fêmea. Aí, nessa figura, nós vemos o ânus, porque as lombrigas já vão ter a boca e o ânus. Vamos ter o intestino e os ovários, que você já percebe que já é bem no finalzinho do seu corpo. E no macho também, eles vão apresentar praticamente nos mesmos lugares, né? O intestino, os testículos, que é onde são produzidos gametas masculinos, e a extremidade, que é essa que nós acabamos de falar, que essa extremidade vai ajudar no momento da cópula. Bem, como que esses parasitas se alimentam? Eles fixam os dentes no intestino do hospedeiro e sugam do intestino do hospedeiro todos os nutrientes do seu hospedeiro. E depois que eles fazem, né, a digestão e tudo, o restante eles eliminam pelo ânus. A reprodução deles, meninos, são feitas no intestino do ser humano. Por isso que a pessoa que tem esse tipo de verminose acaba ficando com a barriga bem grande, né? Porque eles se reproduzem no intestino. Bem, a lombriga, ela causa uma doença chamada de ascaridíase. E o ciclo dessa doença está aqui do lado, né? Forma de reprodução do agente causador da ascaridíase, que vai ser a Ascaris lubricoides, tá bem o nome embaixo, reprodução em ciclo da Ascaris lubricoides. Vamos ver rapidinho como que acontece esse ciclo. Acompanha aí na leitura. Bem, o ser humano, ele vai ingerir ovos
com o embrião por meio de consumo de alimentos contaminados, qualquer tipo de alimento, não necessariamente a carne, pode ser um vegetal, uma fruta. Então, aqueles alimentos terão um ovo dessa verminose, será ingerido. Quando chega ao intestino do ser humano, os ovos eclodem, eles se abrem, liberam as larvas de lombriga, essas larvas migram para diversos locais do corpo, que podem até para o pulmão, por isso que eles vão causar uma inflamação no pulmão, que nós chamamos de bronquite, e em seguida eles se movimentam até o esôfago, sendo deglutido e retornam ao intestino. No intestino, o macho adulto deposita os espermatozoides no interior de uma fêmea. Os espermatozoides se dirigem para o ovário. Na figura passada, vocês viram onde estavam os ovários, resultando na formação de ovos com embrião. Os ovos são fecundados, depois são eliminados do corpo do hospedeiro com suas fezes, contaminando novamente o solo. E assim vai acontecer o ciclo, né? Alimento, ele pode passar para o intestino, para o pulmão, causar bronquite, vai para o intestino, e aí novamente lá vai reproduzir os ovos que vão ser lançados no ambiente pelo homem e vai atingir, né, as frutas, verduras, que novamente serão contaminadas e serão ingeridas novamente pelo homem, continuando assim esse ciclo. A ascaris lumbricoide, que é causada pela ascaridíase, é uma doença que causa, né, coceira na pele, que causa um aumento do volume do abdômen, né, a barriga fica muito grande, alguns chamam até de barriga quebrada, né, porque o aumento da barriga é muito excedente, né, e pode provocar também a perda, a obstrução intestinal. Quer dizer, pode causar um problema no intestino, que o intestino acaba deixando de fazer a sua função, ok? Bem, o outro tipo de nematóides que nós vamos estudar são os ancilóstomos. Nós acabamos de estudar as lombrigas. E o outro tipo é ancilóstomos, que provém do grego ancilos, que significa gancho, e estômago, que significa boca. Vejam aí mais ou menos como é a imagem, né, da boca de um ancilóstomo. Eles têm um dente em forma de gancho, e esses dentes eles vão se fixar nos tecidos do hospedeiro, e esses dentes, além de fixar, eles vão causar ferimentos, pode causar sangramentos e fazer com que a pessoa fique debilitada pelo sangramento que eles causam. Bem, o ancilóstomo, ele vai causar uma doença chamada de ancilostomose, que tem esse ciclo que nós vamos ver agora. Aqui você vê uma pessoa, né, descalça. Então a larva ela vai penetrar a pele do ser humano através dos pés. Observem a diferença de um para o outro. Na ascaridíase já foi através da ingestão de alimentos contaminados. Aqui já é através da pele, né, a pessoa descalça em um ambiente contaminado. No organismo do ser humano, as larvas seguem pela circulação sanguínea para vários locais do corpo, como pulmão, coração, esôfago. Do esôfago, as larvas são deglutidas e chegam ao intestino, onde se reproduz formando os ovos. Os ovos são produzidos no intestino. Os ovos do ancilóstomo são liberados para o meio exterior com as fezes, contaminando o ambiente. E novamente começa o ciclo. Dos ovos saem as larvas, que ficam sobre o solo, até que encontram um hospedeiro para parasitar, um ser humano ou outro tipo de animal. Então, nós podemos, diante disso, perceber que a melhor forma de se prevenir
a ancilostomose é andar calçado. Então, se você anda sempre calçado em ambientes que possa ter esses ovos, essas larvas, que é a larva que penetra, então você já pode se prevenir, né? Claro que dentro de casa, eu amo andar descalço, a gente dentro de casa. Não tem esses ovos, pelo menos acredita-se que não. Mas geralmente em lugares como interior, como o solo, que alguém pode ter, né, defecado e ter lançado os ovos da ancilostomose, você tem que ter o cuidado de andar sempre calçado. Bem, como nós vamos evitar essas verminoses? Todas essas verminoses que nós estudamos hoje, como nós vamos evitar? Primeiro, a importância da conscientização através de informação. Eu acabei de informar para vocês que a ancilostomose ela é causada através da penetração da larva nos pés, né, do indivíduo. Então, você já está informado que não pode andar descalço em certos locais. É uma forma de prevenir. Saneamento básico, que são medidas importantes para evitar a contaminação do solo. São medidas que os governantes precisam fazer para colocar os dejetos nos lugares adequados, para colocar o lixo no lugar adequado, e isso evita algumas doenças. Diagnosticar e tratar as pessoas que apresentam os sintomas, porque se as pessoas são tratadas, elas não continuam o ciclo, né? Lavar as mãos antes de manipular os alimentos, porque nós vimos que a ascaridíase ela é causada pela ingestão de ovos que estão nos alimentos. Se eu lavo bem os alimentos, eu já elimino também aqueles ovos. Construir fossas sépticas em locais sem coletas de esgoto. Então, tem lugares onde as pessoas ainda defecam no chão, porque elas não têm fossas, como nós temos, banheiros, como nós temos em casa. Então, nesses lugares, se faz necessária a construção de fossas sépticas. Lavar e cozinhar bem os alimentos e andar calçado. Então, isso vai ajudar a evitar muitas verminoses, ok? Então, aqui nós vamos encerrar sobre esse quarto filo que nós acabamos de estudar, que são os nematódios, e fica aí para vocês a tarefa do livro. Deixa eu olhar aqui a página, gente. Página 240 a 243, gente. 240 a 243. Parece ser grande, mas vocês vão responder rapidinho. E lembrando, gente, o nosso desafio que eu deixei na aula passada. Lembra que eu falei sobre o meio ambiente, a importância do meio ambiente, e pedi para vocês fazerem algum tipo de reciclagem relacionada ao meio ambiente. Eu estou aguardando a foto daquilo que você fez, para que eu possa fazer o vídeo referente à Semana do Meio Ambiente. Então, é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Um cheiro, um abraço. E se sintam abraçados aí, vocês podem até abrir os braços e se abraçarem, recebendo o meu abraço. E na próxima semana nós estaremos juntos. Que vocês possam ter um resto de semana abençoado pelo nosso Deus. Então, tchau, até a próxima.